Boa tarde a todos e todas. É uma alegria darmos início, né, a mais um dia da nossa quinta semana acadêmica do IFRJ Campus Resende. Hoje teremos o professor Lúcio Vilarinho, que vai brilhantar nossa tarde, né, falando sobre acidente do trabalho. Mas antes de apresentá-lo e falar do tema, alguns combinados importantes que a gente tem que passar e combinar, né, com vocês. A gente pede que a gente possa manter as câmeras e os microfones desativados, né, durante toda a apresentação. Todo o processo de interação a ser realizado, né, dúvidas, algum apontamento que seja feito através do chat, aí a gente da mediação vai dialogando com o professor Lúcio. Logicamente, havendo a necessidade de uma interação, e o professor Lúcio, assim querendo, ele pode pedir que vocês abram o microfone, que possam interagir. A gente lembra que essa atividade, né, está sendo gravada e posteriormente vai ser disponibilizada no YouTube, e, é uma atividade acadêmica, logo a gente tem o certificado, e a gente tem um prazo aí de 60 dias para que o certificado seja enviado para vocês. E, por fim, a gente deseja uma ótima palestra, uma ótima semana acadêmica para todos e todas, que tem essa apresentação agora e tem outras que virão aí durante o dia. E agora vou apresentar um pouquinho o professor Lúcio e o tema que ele traz aqui para a gente. Só um instantinho. O professor Lúcio vai trazer a temática, né, de acidentes e doenças do trabalho no Brasil, e passo agora a palavra ao professor Lúcio, que fique à vontade para poder fazer a sua apresentação. Qualquer dúvida, a gente está por aqui. Maravilha, como sempre, estou em uma praia, é isso? Para falar sobre saúde e segurança para todos. Não fiquem aborrecidos, mas desde que eu coloquei esse fundo de tela, foi difícil alterá-lo. Estou brincando, pessoal. É mais agradável para vocês, né? Então, fica assim o fundo de tela. Estarei conversando com vocês hoje sobre acidentes de trabalho. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tudo bom para vocês? Todo mundo está vendo o primeiro slide, gestão de segurança e saúde ocupacional? Sim. Maravilha. Excelente. Pessoal, olha só, eu sei que o Júlio deu orientação para mandar pelo chat, excelente, parabéns. Mas se quiser interromper, fiquem à vontade, abram o áudio e falem comigo. Vamos tentar trazer aí um pouco mais vamos chamar isso de mobilidade, mas o termo não é o mais exato, né? Fiquem à vontade. Alguma dúvida, pode abrir o áudio e falar comigo. A ideia aqui é discorrer sobre, primeiro, um pouquinho sobre o arcabouço legal. A área de segurança do trabalho é uma área extremamente legalista, não há como desvincular, né, o profissional de saúde e segurança da questão legal. Não há como. Infelizmente, não há como. Ou felizmente. Né? Posteriormente, falarei um pouquinho sobre custos dos acidentes de trabalho e, finalmente, apresentarei para vocês uma plataforma chamada Smart Lab, que é uma plataforma que traz os números, né, de acidentes de trabalho e de custos associados a esses acidentes de trabalho. Beleza? Bom, então vamos começar. Existe um marco legal, que é a Lei 8213, de que define o que é um acidente de trabalho. Está aí, né? Realçado em verde para vocês, né?
eu realcei parte, né, para que a gente não se estenda muito nesse aspecto legal. Então, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico, ou até pelo exercício do trabalho do próprio segurado, que provoca lesão corporal, perturbação funcional, que cause a morte ou até perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Observem que é um texto extremamente legalista, né? Se você observar, você tem vários aspectos associados, né, à definição de acidente de trabalho. É exatamente isso, né? Então, temos aí uma primeira noção, né, do que seria um acidente de trabalho do seu ponto de vista legal. Você está a serviço de alguém, né, e você sofre um dano qualquer que vai provocar uma lesão corporal, perturbação funcional, a morte, redução ou até a perda total permanente da capacidade para o trabalho. Eu deixei aí esse material ficar disponível depois para vocês. Eu deixei o resto do artigo 19. Não nos cabe aqui observar isso, né? Nós temos aí pouco tempo para discutir o assunto. O artigo 20 da mesma lei, ela diz que considera-se acidente de trabalho as seguintes entidades mórbidas. Não fui eu que criei o tema, tá? Está escrito na lei. Entidades mórbidas. A doença profissional e a doença do trabalho. Existe uma diferença fundamental entre essas duas entidades, né? A doença profissional tem a ver com o exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. E essa atividade tem que ser constante de uma relação do Ministério do Trabalho. E a doença do trabalho tem a ver com condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente e deve estar constante também de uma ação do Ministério do Trabalho. Então, existem aí essas duas entidades importantes, a doença profissional e a doença do trabalho. São coisas diferentes. Uma tem a ver com a profissão, diretamente, e outra tem a ver com o próprio ambiente de trabalho. Mas ambas têm que estar conhecidas e relacionadas, né, pelo Ministério do Trabalho. Eu digo ainda mais para baixo, no parágrafo 1º, né, eu digo não, a lei recomenda, né, que não são consideradas como doença do trabalho, doenças degenerativas inerentes a um determinado grupo etário, a que não produza incapacidade laborativa. Bom, isso tá? O importante é que vocês conheçam a Lei 8213, de 91, o artigo 19, o artigo 20 e agora o artigo 21. Tá? E com isso nós teríamos aí o arcabouço legal, base, para que você pudesse conjecturar e alinhar e apontar o que é um acidente de trabalho. Não é isso? Então, artigo 21. Equiparam-se também ao acidente de trabalho, para o efeito da lei, o acidente ligado ao trabalho que, atenção, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, ou para a redução, ou para a perda, e aí vai, né, aquele, né, aquela terminologia jurídica toda. Por exemplo,
O sujeito caiu, né, no trabalho, escorregou, e o sujeito ficou aguardando o socorro, né? E o socorro demorou 6 horas, 8 horas. Ou quando o socorro chegou, era um socorro que não poderia, teoricamente, atender aquele caso. E por conta disso, o trabalhador foi a óbito. Ponto. É um exemplo dessa primeira parte do artigo 21. A segunda parte do 21 fala: o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de ato de agressão, sabotagem, terrorismo, ofensa física intencional, inclusive de terceiros, ato de imprudência, de negligência, de imperícia de terceiro ou até do próprio companheiro do trabalho. Isso é o mais comum, né? Um companheiro de trabalho seu, por imperícia, por negligência, né? Ou por imprudência, ele leva ao acidente, ou ele conduz a uma situação de acidente. Bom, digo para vocês mais uma vez que nós estamos passando pelo arcabouço legal. Então, estou destacando os pontos mais importantes. O nosso objetivo não é ficar aqui discutindo a 8213. Isso vai ser feito dentro do nosso curso, né? Ou, se for o caso, a posteriori, vou colocar o meu e-mail à disposição para o atendimento necessário. O item 3 do 21 diz: a doença proveniente de contaminação acidental do empregado. Maravilha! Acho que todos entendem isso. O item 4, o acidente sofrido pelo segurado. Opa, agora pegou. Ainda que fora do local e horário de trabalho. Ai, 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 agora já não estou sabendo mais que história é essa de acidente, o vínculo com a relação, né? Empregado-patrão, que história é essa? Aí vamos lá, item A. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Ó, atenção, fora do horário, fora do local. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa. Prestação espontânea, que vai evitar o prejuízo ou proporcionar um proveito da empresa. Item C, em viagem a serviço da empresa. Opa, 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 opa. Inclusive para estudo quando financiada por esta, dentro de seus planos para melhor capacitação de mão de obra. E aí vai. No percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela. Recentemente, houve uma lei, né, ou melhor, uma medida provisória formulada pelo Executivo. Essa medida caducou, porque ela precisa de um tempo para ser apreciada, e não foi, e que extinguia essa linha do nosso artigo 21. Infelizmente, ou felizmente, continua vigorando. Ótimo. Então, o chamado de trajeto continua valendo. E aí começam outros aspectos também bastante polêmicos, né, que não dá para a gente ficar estendendo muito, mas nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Ponto. Está escrito, é a lei, tá? E a gente depois, se for o caso, volta a conversar sobre esse ponto. Bom, ocorreu o acidente. Na medida em que ocorre o acidente,
a Previdência Social é a primeira ou a mais interessada a ser avisada. E deve ser avisada até o primeiro dia útil seguinte à ocorrência. E se for um caso de óbito, de imediato à autoridade competente, sob pena de multa. Então, teve acidente, o prazo é um dia útil. Se houve óbito, comunicar instantaneamente, no momento, diretamente. O mecanismo que se utiliza para isso é a chamada CAT. Tá? A gente faz sempre uma simplificação. CAT significa comunicação de acidente de trabalho. É um formulário como outro qualquer, ele está disponível online, né? E você coloca ali todas as informações do empregado, do empregador, tá? E do fato ocorrido. Aí, de acordo com a 8213, no artigo 22, lembra? Eu parei no 21. De acordo com o 22, ele diz, na falta de comunicação, o próprio acidentado, os seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que atendeu ao acidentado ou até a autoridade pública podem fazer a comunicação. Isso, para quem é da área de segurança, com um pouco mais de experiência, sabe exatamente do que eu estou falando, né? Muitas vezes você tem o perito da Previdência Social, chamado médico perito, né, atendendo a um segurado, e ele percebe que existe uma relação entre o efeito causado à saúde do trabalhador e o ramo em que o trabalhador atua. E aí, mesmo que a empresa não tenha comunicado o acidente ou a doença, lembra? Acidente, você perdeu sei lá, um membro, perdeu, né, a capacidade laborativa por um motivo mecânico, ou até uma doença do trabalho, né? Eles são, dentro da lei, colocados como acidente de trabalho. Então, acidente não é só acidente. O acidente é a doença profissional ou a doença do trabalho. E se a empresa não comunica, o perito da Previdência Social ele vai poder fazê-lo mais à frente. No 16º dia, quando o empregado aparecer na Previdência, olha, eu estou doente, né? Não sei bem, eu não consigo movimentar o dedo X, o dedo Y, eu estou com defeito aqui na visão, eu estou com problema de estresse emocional. Tudo isso vai ser avaliado pelo perito médico. E o perito médico da Previdência Social, ele tem capacidade para vincular, a partir da atuação profissional, ou seja, em que ramo o trabalhador está vinculado, com o tipo de efeito causado à saúde, né, ou efeito causado à saúde, ele pode vincular e estabelecer, existe um nexo entre a doença e o trabalho. E aí ele abre a comunicação de acidente de trabalho a posteriori. Ele tem essa possibilidade. Isso pode ser feito pelo próprio acidentado, pelos dependentes, pela entidade sindical, mas normalmente é feito pelo perito médico da Previdência Social. Tá? Se vocês observarem aí na literatura, nós temos aí zilhões de comunicações associadas à abertura posteriori pelo perito médico. Bom, eu não podia deixar de falar da Covid, né? Bom, inicialmente houve uma. Bom, caramba, isso aí. Bom, vou ter que falar.
Houve uma medida em que, olha, atenção, Covid não tem nada a ver com o ambiente de trabalho. Não é uma doença do trabalho. Ora, não é uma doença de trabalho se eu trabalho no hospital. Não é isso? Então, essa medida provisória também não foi analisada, caducou, e por conta do caducou, houve a posteriori uma nova decisão legal, está aí citada para vocês, né? O Ministério da Previdência, ou melhor, a Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, publicou uma nota técnica com regras para análise do nexo causal entre a Covid e o ambiente de trabalho. Então, eu não poderia deixar de falar com vocês sobre a Covid, principalmente para quem trabalha, né, no sistema de saúde. Né? Caramba, estamos falando aqui que o acidente de trabalho tem a ver com o ambiente laboral. O sujeito trabalha no hospital, né, com toda a proteção, e mesmo assim ele acaba, né, de alguma maneira, ficando adoecido por Covid. E aí? Vamos considerar isso um acidente ou uma doença convencional? Então, tem aí essa recomendação, essa nota técnica, que fala, né, como é que vai se dar essa análise. E a tal da caracterização do nexo entre a doença e o ambiente de trabalho vai ser feita pelo perito médico da Previdência Social. De novo aparece o perito médico. Então, hoje em dia, a situação é diferente do que foi no passado. No passado, a empresa, por algum motivo, não abria a comunicação e o trabalhador acabava sendo tratado do seu malefício à saúde como se não tivesse relação com o ambiente de trabalho. Hoje, não. Né? Hoje, você tem, teoricamente, o perito capacitado a associar o efeito, ou seja, a doença, com o ambiente de trabalho. E somente ele, no caso da Covid, é que poderá estabelecer um tal nexo causal. Ao médico estar com Covid por conta da condição ambiental em que ele atua. Está claro isso? Da mesma maneira, para você que trabalha em qualquer outra empresa, tá? Você vai ter que ser submetido à análise do perito da Previdência Social, que vai tentar associar as condições que você tinha no seu ambiente de trabalho com o adoecimento dele. É simples assim. Né? Nada melhor do que o médico para estabelecer esse nexo. Bom, eu avisei que nós iríamos falar de custos. Né? Evidentemente que acidente gera custo. Aí existem diversos custos, e nós vamos ver alguns deles aqui de uma maneira bastante também resumida. Né? Então, existem, a princípio, os custos diretos. Esses custos diretos, eles recaem, eu coloquei aqui Ministério da Economia, mas já mudou. Nós já recriamos o Ministério do Trabalho de novo. Então, hoje, né, nós teríamos aí o Ministério do Trabalho e Previdência, né, atuando com esses custos. Anteriormente, há cerca de um mês, 2 meses atrás, nós tínhamos o Ministério da Economia com as ações de trabalho e de previdência. O Ministério do Trabalho já saiu. Nós já temos hoje, de novo, o Ministério do Trabalho. E o Ministério da Previdência continua no Ministério da Economia. Então, eu deixei aqui, tá, que o custo recai, porque normalmente é isso mesmo. Né? Quem paga a conta é a Previdência Social. Tá? Então, ele hoje está associado ao Ministério da Economia. Beleza? Custo direto, quem paga é o Estado, através da Previdência Social.
E como é que a Previdência Social se arranja para pagar esses custos dos acidentes? Qual é a fonte de custeio? Deixei em vermelho para vocês aí, né? Ela faz uma tarifação coletiva das empresas. E a tarifação ela ocorre por conta da classe nacional da atividade econômica daquele setor. Então, cada setor que você tem da economia, ele está classificado. Ele recebe o chamado CNAE, C-N-A-E. Esse CNAE tem a ver com o segmento em que você está atuando. Eu atuo na agricultura, eu atuo na construção civil, eu atuo na indústria, né, do tipo tal, eu atuo na parte de atendimento bancário, eu atuo. Bom, zilhões de possibilidades. E cada um deles tem um código, que é um CNAE. Então, existe uma tarifação às empresas por conta desse CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, em função do risco associado à sua atividade, você vai pagar um percentual para suportar os pagamentos dos acidentes, das doenças e tudo mais. Tá? Então, esse seguro acidente de trabalho, o SAT, eu representei para vocês aí, o SAT, tá? Ele está previsto no artigo 22 da Lei 8212. Já não estou falando mais da 8213. Nós chamamos que as leis 8212 e 8213 elas são as leis gêmeas da Previdência Social. Né? A 8212 é, digamos assim, como é que é a fonte do custeio? Né? Como é que eu vou bancar, né, essas despesas? E a 8213, que é aquela que trouxe a definição de acidente de trabalho, ela fala sobre o, digamos assim, direito do segurado, né, e responsabilidades do segurado também. Então, leis gêmeas, 8212, 8213. 8212, grana, dinheiro, como arrecadar para bancar os gastos. 8213. Direitos, deveres dos segurados e das organizações. Então, esse artigo ele fala sobre o seguro, o acidente de trabalho. Mas a maioria, né, dos advogados, contabilistas, eles dizem, olha, esse negócio não tem nada a ver com seguro. Né? Na realidade, trata-se de um tributo. A empresa deve, né, 1%, 2% ou 3% do total de remuneração que ela paga aos segurados, que são seus empregados, e até trabalhadores avulsos. Então, imagina, a empresa com 1.000 empregados, né, ela tem lá uma folha salarial e ela vai pagar um determinado percentual sobre essa folha, né, de acordo com o grau de risco que ela oferece ao trabalhador. Grau de risco 1, 2 ou 3. Beleza? Esse é o SAT. É a primeira fonte de custeio. Mas existe outra, que é o fator acidentário de prevenção, ou o FAP. É uma lei mais recente e que, na realidade, ela criou um fator de multiplicação. Eu deixei uma seta azul para que vocês tenham em mente aí, né, o range, né, a variação desse fator. Ele começa em 0,5 e vai até 2. Ora, se eu multiplico o que eu devo
a Previdência por 0,5, eu vou pagar só metade. Se eu multiplico por 2, eu vou pagar o dobro. Como acontece isso, Vilarinho? Fácil. Se você tem um bom desempenho sob o ponto de vista de doenças e acidentes de trabalho, você recebe desconto. Esse desconto é o fator 0,5. Agora, se você não se importa com quantas pessoas estão acidentadas e doentes na sua organização, se você não se importa em investir preventivamente em saúde e segurança, quando aparecer o seu perfil para a Previdência Social, lembrem-se, a Previdência conhece tudo sobre todas as empresas. Quando você chega na Previdência, a Previdência sabe de que empresa você veio, com que doença você veio e quanto ela gastou para deixar você ok de novo. Ou até, se ela não conseguiu isso e ela vai aposentar você, se ela até, em função de um óbito, né, vai despender. Né? Então, isso tudo vai recair sobre esse fator de multiplicação. A empresa que cuida de saúde e segurança recebe um fator bom, 0,5, 1. E a empresa que não está ligando muito pode receber até o fator 2, ou seja, vai dobrar o valor que ela teoricamente deveria à Previdência por conta dos resultados que ela vem obtendo. Nós temos ainda, né, em relação aí, para fechar a ideia dos custos diretos, ou seja, os custos segurados, que não são segurados, né? Na realidade, eles são devidos, né? Eles podem ser diretos ou podem ser variáveis. Esse caso do fator 0,5, 1 ou 2 é o exemplo do variável, né? E o custo fixo direto é 1, 2 ou 3%, de acordo com o tipo de atividade que você desempenha. Agora vamos falar dos custos indiretos, e são vários. Primeiro, o custo indireto, que é o básico dessa história toda, são aqueles ligados diretamente ao atendimento do trabalhador. Ele se acidentou, não foi para o INSS ainda, a empresa parou a produção, né? Chamou a remoção do trabalhador, internou o trabalhador no hospital, e blá, e blá, e blá, está tudo redigido aí para vocês. Então, existem uma série de eventos, né, que vão gerar custos à empresa no caso de acidente, antes da ação da Previdência Social. Esses são chamados custos indiretos e que são bem fáceis de serem listados. Agora, existem custos indiretos que são mais difíceis de serem listados, manejados. Por exemplo, os custos salariais. O pagamento de salário ao trabalhador acidentado e aos trabalhadores afetados. A linha de produção parou. E aí? Como é que eu faço? Continuo pagando. Danos materiais. Houve perda com compra e reparo das máquinas e produtos. Custos de tempo administrativo. O que é isso? Tempo gasto. Eu fui analisar o acidente, fui atender ao acidentado, treinei novos funcionários para ficar no lugar do acidentado, etc, etc, etc. Temos ainda os chamados custos de perdas de produção. Ué, eu não parei a linha? Parei. Então, pronto.
perda de produtividade. Outros custos associados, dezenas. Por isso são difíceis. Transporte, primeiros socorros, perícias, etc, etc, etc. E ainda existe o custo intangível, relacionado diretamente à imagem da empresa. Nenhuma empresa gosta de ter associado a sua marca comercial a notícia de que houve um óbito na linha de produção, que 10, 12, 20, 30, 50 pessoas foram acidentadas e afastadas de produção. Não é isso? Temos ainda os chamados custos de prevenção. Esses custos são anteriores aos acidentes, não tem nada a ver com acidente. Eu estou, na realidade, fazendo uma avaliação do ambiente, descobrindo quais são os riscos e investindo para reduzir a probabilidade de ocorrência desses riscos. Simples assim, chamados custos de prevenção. Eles podem ser fixos, vamos lá agora, ou seja, independem da taxa de acidente da empresa. Tá? Eu estou lá analisando a gestão da saúde e da segurança e a regulamentação do governo e estou investindo em saúde e segurança. Não tem nada a ver com o meu indicador de acidentes ainda. Eu tenho ainda os variáveis, custos de prevenção variáveis. Aí não, aí depende. A minha empresa está indo muito bem, eu gasto menos. A minha empresa está indo muito mal sob o ponto de vista de acidentes e doenças, eu vou gastar mais. E, finalmente, os custos de prevenção, chamados inesperados. Tá? Esses custos têm a ver com o quê? Eles estão relacionados a mudanças das normas, mudança dos equipamentos de prevenção devido à evolução tecnológica. Então, de quando em quando, surge uma boa ideia, não é isso? E você acaba tendo que investir de forma preventiva para utilizar a melhor tecnologia, independente da ocorrência de acidentes ou não. Bom, a Fundacentro é uma organização que está associada ao Ministério do Trabalho, é uma autarquia, na realidade, que eu chamo que lá estão as melhores cabeças, são os doutores, pós-doutores, são os nossos representantes, né, em grupos de trabalhos internacionais, são eles que, teoricamente, têm a consciência científica aguçada para resolver os problemas de saúde e segurança. E eles estabeleceram um modelo, modelagem bastante simples, na realidade, para determinar o custo dos acidentes de trabalho. Então, está aí. Custo efetivo do acidente é igual ao custo do acidente menos a indenização ou o ressarcimento que você obteve por conta de seguros ou até de terceiro. A conta é bastante simples. Custo efetivo do acidente é igual ao custo do acidente menos a indenização que você recebeu. Agora, o custo do acidente, ele é, na realidade, o resultado da soma de três vetores, três possibilidades, na realidade. Primeira possibilidade é o C1, que é o custo que corresponde ao tempo de afastamento. E esse tempo de afastamento é limitado até 15 dias, porque a partir daí o custo passa a ser da Previdência Social. Vou somar esse custo inicial de afastamento com o custo referente aos reparos e reposições de máquinas, equipamentos e materiais danificados com a ocorrência.
Chamamos isso de danos à propriedade. E, finalmente, o custo complementar, né? Que é relativo a lesões, assistência médica, primeiros socorros, danos à propriedade e outros custos operacionais, como os resultantes de paralisações, manutenções e até lucros interrompidos. Então, a Fundacentro nos deu, né, a possibilidade de seguir uma metodologia para calcular o custo de um acidente. E aí está. Tá? Esse é o custo do acidente. Nós vamos subtrair as indenizações eventualmente recebidas, como eu já mostrei no slide anterior. Bom, agora eu passo mais para uma parte prática. Então, eu deixei todo o arcabouço legal, a parte de custos para trás, e agora vou apresentar os números do nosso país, né? E as fontes de consulta que eu vou informar, elas poderão ser utilizadas até o nível do município, ou até o nível do setor econômico dentro do município. Evidentemente que eu vou fazer uma análise global do nosso país, tá? E depois, quem quiser, eu vou deixar as referências, né? Poderão ser apresentadas a situação do município, por exemplo, Resende, tá? Ou de um outro município qualquer no Brasil, ou até do setor econômico, tá? Dentro de um determinado município. Os números são globais. Primeiro, vamos olhar o que acontece a nível mundial. O Brasil, ele faz parte, né, de uma comunidade do mundo do trabalho, né, ou seja, a Organização Internacional do Trabalho. E o Brasil, como outros países, informa periodicamente os seus indicadores de acidentes, de óbitos no trabalho, de fiscais ou auditores do Ministério do Trabalho que estão teoricamente atuando. Então, eu deixei essa primeira print de tela para vocês, para informar que todos os países informam isso. Existe uma defasagem, não existe digamos assim, todo país está no ano 2019, isso é difícil. Então, um país já informou 19, o outro está no 18, o outro está no 16 ainda, mas não importa. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, vai colocando esses países todos numa fila. Então, vamos ver a posição do nosso país nessa fila. Aí está. Agora, eu estou apresentando a fila. Tá? A fila mais importante é essa que tem a seta maior aqui. Eu estou movimentando meu mouse, espero que vocês estejam observando, tá? Que são as fatalidades para cada 100 mil trabalhadores. Ah, Vilarinho, então, esse índice de fatalidade por 100 mil é uma maneira que se tem de normalizar todos os países do mundo. Claro, senão, um país que tem mais gente trabalhando vai ter mais fatalidade do que um país que tem pouca gente trabalhando. É um país pequeno, uma ilha, por exemplo. Então, a gente faz um movimento para normalizar isso. E o movimento é reconhecido internacionalmente, e aí está a posição do Brasil. Tá? Então, se vocês verificarem, eu tenho lá o território palestino ocupado, depois tenho Cuba, Armênia, Egito, Costa Rica, Zimbábue, Uzbequistão, eita, eu vou falar, Uzbequistão, Nicarágua, Turquia, México e Brasil. Então, o Brasil ele está numa posição, observem, nessa coluna aqui, de fatalidades, ele está numa posição bastante crítica. O nosso país não está, teoricamente, aparecendo na tela como um país, né, bom para se trabalhar. Nós temos um indicador de fatalidades bastante elevado.
O nosso indicador de fatalidade é 7,4. Ah, Vilarinho, não tem nenhuma comparação com o primeiro colocado, 38,4. Opa, peraí. Mas nós estamos falando da Palestina, os territórios palestinos ocupados. Né? Então, território palestino ocupado e Cuba, a gente tem que começar, né, a não tomar como referência. Agora, né, Egito, Costa Rica, Zimbábue, Nicarágua, Turquia, México e Brasil, caramba, 7,4 é um indicador bastante crítico. E na primeira coluna são os aspectos não fatais, ou seja, eu saí das fatalidades e agora o acidente não gerou óbito. E aí nós temos aqui não mais uma ordem. Eu ordenei só por fatalidade. Tá? Aqui já não temos mais uma ordem, mas o Brasil ocupa lá a posição, né, em que nós temos 1,374 acidentes não fatais para cada grupo de 100 mil trabalhadores. Tá? Se você começar a comparar, né, isso numa tabela, você pode até ordenar. Se você acessar esse endereço que está em cima, você pode ordenar tanto em fatalidades quanto em não fatalidades. Eu preferi trazer para você a questão das fatalidades, para mostrar que o nosso país não está tão bom assim. Se você ordenar as não fatalidades, o Brasil passa para 30º lugar, entre 250. Nada bom também, nada bom. Né? Então, imagina, para efeito de fatalidade, nós somos aí primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º país. Fatalidades, 11º país. Se você passa para não fatalidade, pelo número que eu tenho na minha cabeça, algo em torno de 30º lugar. Péssimo. Entre 250, isso é péssimo. Vamos agora aos que é o objetivo dessa nossa apresentação. Sob o ponto de vista de acidentes de trabalho no Brasil, desde 2012 até 2020, nós temos aí 5 milhões e 500, bom, vou arredondar, 5 milhões e 500 mil acidentes. Nesse mesmo período, tivemos cerca de 20.500 mortes. Isso nos dá um indicador fatídico de uma morte a cada 3 horas e 51 minutos. Vamos arredondar? Uma morte a cada 4 horas. Significa que um trabalhador morre a cada 4 horas por conta de um acidente de trabalho. Pessoal, isso é muito, muito ruim. Só não é ruim se não for um amigo seu, se não for um parente seu. Caso contrário, isso passa a ser muito ruim. O profissional da área de saúde e segurança tem que imaginar que vive nesse mundo aqui. Daí o motivo de eu trazer esses números para vocês. Um trabalhador ir a óbito a cada 4 horas. Bom, em relação a dias perdidos, a gente pode calcular isso também, e também os gastos. Então, teoricamente, a previdência social é aquela previdência que está quebrada, que todo mundo começa a querer trabalhar para consertar, somente sob o ponto de vista de indenizações e gastos de atendimento, nós gastamos R$ 1 a cada 2 milissegundos, a cada 2 milésimos de segundo, nós gastamos R$ 1.
Olha o número que está aqui do lado. Olha quanto pontinho tem aqui. Nós gastamos uma fortuna associado à questão do acidente de trabalho. R$ 1 a cada 2 milésimos de segundo. Parece Fórmula 1, não é isso? Milésimo de segundo? Pois é, esse é o nosso gasto. Em relação às lesões mais frequentes, aí estão corte, laceração, ferida, fratura, contusão, esmagamento, distensão, torção. Aí estão os nossos campeões. Em relação aos setores econômicos, os mais importantes são hospitalar, hipermercado, supermercado, administração pública, transporte rodoviário e construção de edifícios. Em relação aos municípios, com afastamentos, ou seja, Código B91. Eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês, tá? O Código B91 é o sujeito que vai, depois do 15º dia, vai bater lá na porta da Previdência. Bateu lá, está registrado. Então, São Paulo é o campeão. Lógico, né? Esse número é absoluto. Tem mais empregado, tem mais gente batendo o B91. Depois Rio de Janeiro, depois Manaus. Opa, Manaus já distorce. Não tem tanto trabalhador na área, né, do Amazonas para chegar a esse número. Né? Então, Manaus, a cidade de Salvador, a cidade de Brasília, caramba, não tem tanta gente assim. Para São Paulo e Rio de Janeiro, diria, tá, número absoluto, eu entendo por que eles estão aí na frente. Agora, Manaus, Salvador e Brasília, a coisa já fica mais séria. Temos que tratar de forma relativa. E a gente vai ver isso agora, daqui a pouco. Existe ainda o SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravo de Notificação, que é o trabalhador baixa lá e automaticamente é avisado, né, ao sistema que nós temos um agravo numa lista de doenças de notificação compulsória. E quais são os maiores indicadores associados? Acidente de trabalho grave, acidente com animal peçonhento, aranhas, cobras, tá? Câncer relacionado ao trabalho, dermatoses ocupacionais, acidente de trabalho com exposição a material biológico. Bom, mais para baixo temos LER, DORT, né? Pneumoconiose, doenças do pulmão, né? E também transtornos mentais. Então, esses avisos eles surgem de forma natural. O trabalhador baixou, pumba, aparece na nossa relação de doenças. Agora vamos conhecer, né, que é a segunda parte dessa nossa apresentação. Só minimizar aqui, que eu estou conversando com vocês, já temos 1 hora de apresentação. Deixa eu minimizar aqui para saber se é Isabela, se Selma, Luísa, Tadeu, Lúcio, Crislene. tem uma pergunta no chat aí da Selma, que levantou a mão aí. Selma, se quiser, fica à vontade para ele fazer. Hoje não, Selma. Abra o seu áudio aí, por favor. Oi. Então, eu queria saber, entender a diferença entre o custo efetivo do acidente e o custo do acidente. O custo efetivo, o custo efetivo está na fórmula da Fundacentro, tá? É aquele somatório de C1, C2 e C3. Eu vou voltar para você. Vamos lá. Eu lembro da fórmula. Agora, só que assim, a diferença entre o custo efetivo e o custo do acidente, porque não ficou claro. Então, é o seguinte. O custo do acidente, tá? Você vai ter que tirar aquilo que você foi indenizado.
Você não é indenizado? Muitas vezes você não tem um seguro. Deixa eu mostrar a fórmula de novo, Selma, que facilita para você e para mim. Está aqui. Uhum. Deixa eu mostrar para você aqui. Caramba, aí está. O custo efetivo do acidente é o CE, ele é o custo do acidente menos aquilo que você recebeu por ter um seguro associado. Muitas vezes você tem um seguro, por exemplo, relativo à sua máquina, à sua produção. Ah, se quebrou a máquina, essa máquina está segurada. Então, muito embora a máquina tenha parado, ela tenha se estragado por motivo, mas quem vai pagar esse custo não sou eu, é a seguradora que fez esse seguro para mim. Não é assim com o seu automóvel? Imagina que você é dona de uma transportadora e houve um acidente com um caminhão da sua transportadora. Só que o caminhão está segurado. Então, se o caminhão virou, capotou, foi destruído, você, dono da empresa, não teve, muito embora você tenha tido um acidente, pode ter até acontecido um óbito com o caminhoneiro, mas aquela ferramenta, aquele caminhão, você não vai ter gasto algum com ele, porque você vai ser indenizado pela seguradora. Tá legal? Entendi. Maravilha. Essa é a diferença que você solicitou. Tadeu, Selma, Gabriele, Silvia, eu estou minha ajudante. Você não pode perguntar, hein, Silvia? Por favor, hein? Pessoal, mais alguma pergunta? O povo está acanhado hoje. Maravilha, não tem problema, Júlio. Essa aula fica gravada, depois eles vão falar comigo, tá? Maravilha. Pessoal, então agora eu vou entrar no que eu chamo de oficina. Eu vou mostrar para vocês uma plataforma que eu espero que vocês passem dias, horas procurando, pesquisando um determinado setor, tá? E com isso vocês consigam ajudar, né, ao grupo de saúde e segurança a resolver os problemas do acidente no Brasil. Esses números são muito, muito cabulosos, eles são muito significativos e a gente precisa ir, né, cada um de nós, de alguma maneira, auxiliando na resolução desse problema. Então, vamos nós. Tá? Eu vou, então, aqui voltar para o ponto que eu estava. Aí está. Eu tenho, então, os chamados acelerômetros. Pessoal, atenção, anotem aí no papel aí, tá? Porque é só isso. Smart Lab. Está aqui embaixo, tá? Eu estou com um comando aqui que vai me levar direto ao site. Se você colocar Smart Lab aí no Google, você vai ter o acesso da mesma maneira que eu estou tendo aqui. Então, vou dar um Ctrl aqui, vou clicar no Smart Lab. Eu espero que a gente chegue lá. Se não chegar também, a gente vai por outro caminho. Já demorou para chegar. Não cheguei, não tem problema. Mas agora eu... Pronto. Algum de vocês conhece o Smart Lab? Sim ou não? Colegas? Não. Não. Então está aí, pessoal. Olha só. Vocês que se interessam pelo assunto de saúde e segurança ocupacional, vocês precisam, é uma necessidade. Coloca aí Smart Lab e vocês vão chegar nessa página aqui. Eu poderia ficar aqui com vocês agora dias inteiros, o que eu não vou fazer, porque nós já estamos com 1h05 de apresentação. Então, eu vou ser bastante rápido, mas a partir daqui, vocês terão aí todos os números
acerca de acidentes de trabalho. A primeira coisa para vocês, eu já alertei. Vamos conhecer aí, né, os nossos amiguinhos. Deixa eu apresentar de novo aqui. Acidentômetros. Vamos conhecer os acidentômetros? Vamos lá. Aqui. Eu vou clicar aqui nessa bolinha, chamado Smart Map, ou Map, não importa. Está aí. E aqui eu tenho o nosso país. Está aqui o nosso país, com todos esses pontinhos aqui, que eles estão significando 1000 coisas. Número de acidentes, número de óbitos, depende do que a gente escolher para ser pesquisado. Então, se você olhar para esse mapa daqui, anota, esse mapa é de acidente de trabalho. Pode ser só um acidente sem óbito, pode ser um acidente com um tipo de lesão permanente, pode ser um óbito, não importa, está aqui. É dessa forma que eles estão distribuídos. Mas o tal do acidentômetro está aqui em cima. Olha aqui, ó. Quer ver? Olha eles aqui, ó. Quem que está vendo esses reloginhos aqui, digitais, marcando? O primeiro aqui significa acidente de trabalhadores com carteira. Depois, óbitos de trabalhadores com carteira. Depois, dias de trabalho perdidos, com afastamentos. Depois, gastos com os afastamentos. Olha como é que o gasto com afastamento é nervoso, né? E depois, notificações do Sistema Nacional de Agravo de Notificação, o SINAM, como eu já apresentei para vocês. Então, esses são os reloginhos acidentômetros brasileiros. Número de óbitos, custos, dias de trabalho perdidos e tudo mais. Ah, beleza, Vilarinho. O que mais tem aí nesse reloginho bonitinho? Temos um mapa, que eu posso brincar com esse mapa aqui, tá? E eu quero mostrar para vocês agora isso aqui. Evolução da frequência. Eu vou tentar ajustar aí para vocês a tela. Está aí. Notificação de acidente de trabalho por unidade da federação. São Paulo é campeão. Todo mundo sabe disso. Número absoluto. É lá que tem mais trabalhador, é lá que nós vamos ter mais. Opa! Eu vou mandar aguardar. Depois, afastamento por unidade da federação. O primeiro número é até o ano de 2020, é o período 2012 a 2020, e o número do lado direito é o pico, o valor máximo. Por exemplo, notificação. Em São Paulo foi 2013. No Rio Grande do Sul foi 2014. Em Santa Catarina foi 2019. Então, esse pico, ele varia de estado para estado, de unidade da federação para unidade da federação. Afastamentos acidentários, São Paulo continua, Minas Gerais continua o segundo. Opa, Santa Catarina passou a ser terceiro colocado. Viram como muda? Número de notificação, o terceiro lugar era Rio Grande do Sul. Agora, afastamento passou a ser Santa Catarina. Por quê? Ora, os acidentes em Santa Catarina devem ser mais graves. Eles geram afastamentos. Notificações ao SINAM, observa que a ordem também foi alterada, e os picos também. Tá? Então, todas essas informações necessitam de uma análise detalhada, com calma. Eu vou apresentar mais ainda. Notificações de acidentes de trabalho por municípios. O primeiro município é São Paulo, lógico. Rio de Janeiro, lógico. Belo Horizonte, lógico. Porto Alegre, opa, começou a fazer diferença aí.
Eu estava esperando Belo Horizonte aqui. Tá? Curitiba, opa. Tá? São José do Rio Preto, opa. Então, nós temos algumas reflexões sem muita análise, tá, pessoal? Depois você tem que analisar isso. Isso é uma primeira noção. Notificações de acidente de trabalho por setor econômico. Atividades hospitalares. Primeiro lugar. Desde 2012 a 2020 acumulou o primeiro lugar. E o pico foi em 2014. Comércio varejista de mercadorias em geral, segundo local. Abate de suínos e outros pequenos animais. Opa, já comecei a perceber a posição de Santa Catarina. Não é isso? Então tem um reflexo aqui. Transporte rodoviário de carga. Está aqui. Construção de edifícios. Opa! Construção civil. Nós sabemos que esse setor é bastante crítico. Notificações de acidentes por ocupação, técnico de enfermagem, alimentador de linha de produção, faxineiro, motorista de caminhão, enfermeiro, servente de obras, e assim vai. Então, nessa primeira parte, né, eu vou retornar para a gente voltar à página principal. Nessa primeira parte, nós já temos aí uma série de informações importantes. Agora eu vou mostrar para vocês 2 ou 3 itens. Nós temos aqui, ó, frequência de notificação CAT, frequência de afastamento INSS, frequência de notificação, perfil dos casos CAT, prevalência de afastamentos. E olha, isso não para. Eu vou mostrar para vocês esse aqui, especificamente. Perfil dos casos CAT. Vamos lá. Vamos ver se a nossa internet nos leva lá. Então, aparece aqui um primeiro arrazoado. São 446 mil notificações de acidentes. 1,9 mil de óbitos em 2020. Está aqui escrito aqui na tela inicial. E agora nós vamos ver aqui, ó, essa série de possibilidades. Eu não vou ler para vocês, que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Observem, eu escolhi um de 12 opções, para que você entenda, quando falar de acidente de trabalho, você saiba do que está falando. Beleza? Mas vamos nós, então. Notificações de acidente de trabalho. CAT, aquele formulário. Já viram aqui que já apareceu aqui para mim, né? Setor econômico com mais notificação. Está em vermelho para vocês aí o atendimento hospitalar. 10%. Depois começa comércio varejista, administração pública, transporte rodoviário, construção de edifícios, e aparecem aqui os percentuais. Vocês não devem estar vendo, nem é o meu objetivo que vocês vejam, mas está aí, a tela está aí. E isso vai, ó, se vocês verificarem, as letras pequenas são menos críticos. E vocês têm condição de observar a todos eles. Segunda parte, lesões mais frequentes. Corte, laceração, ferida contusa, fratura, contusão, esmagamento, distensão, torção, escoriação. Então, você sai do 21% e já chega em 9%, tá? E vai embora. Vamos ver agora a terceira
Partes do corpo mais atingidas. Dedo, 24%. Pé, 8%. Mão, 7%. Joelho, 5%. E assim vai. Punho, ombro. Grupos de agentes causadores. Quais são os agentes que causam acidentes de trabalho? Máquinas e equipamentos, 15%. Agente químico, 14%. Veículo de transporte, 12%. Observa, quando eu passo o mouse em cima, ele me dá um número durante o período de 2012 a 2020. Ah, Vilarinho, mas eu quero ver mais recente. Eu quero ver só de... Ó, eu estou mexendo, está vendo aqui embaixo? Ó, 2018 a 2020. 2012 é coisa muito antiga, Vilarinho. Mudei. Agora é só de 2018 a 2020. Está vendo aqui, ó, à esquerda? Esses dois símbolos verdes aqui. Máquinas e equipamentos. Opa, agente biológico chegou. Mudou, né? Todo mundo sabe mais ou menos por quê, né? Mudou, né? O agente químico passou para terceiro lugar. Queda do mesmo nível. Olha só. Queda do mesmo nível. Ferramentas manuais, 9%. E atenção, olha que beleza, motocicletas, 8%. Agora eu quero ver, Vilarinho, esse quadro aí mesmo, de 2018 a 2020. Só que eu quero ver com mortes. Ó, vou clicar aqui nesse quadradinho aqui, ó. Observem o ponteiro do meu mouse, ó. Vou clicar. Pronto, cliquei. Com mortes. Veículos de transporte, 41%, pessoal. Máquinas e equipamentos, 12%. E olha quem aparece aqui, ó. Motocicleta, 12%. É a terceira causa de óbito de 2018 a 2020 no Brasil. Continuando. Agentes causadores, está aí. Motocicleta e motoneta. Está lá. Tá? Só que de 2012 a 2020. Vilarinho, muda isso aí. Coloca num período mais recente. Beleza, lá vou eu. Vamos colocar aqui 2018 a 2020. Pronto. Continua motocicleta e motoneta. Continua. Algum de vocês entende por que é que no Brasil nós temos tanto gasto e tantas famílias sofridas sem entes queridos por causa da bicicleta? Será que não seria essa a nossa prioridade absoluta? Tratar dessa questão de acidentes com motocicletas? Será? Será que trafegar entre automóveis é uma recomendação internacional? Ou será que é só no Brasil que o motociclista passa entre automóveis? Bom, continuamos a conversar depois. Ocupações. Opa, que legal. Internet, manda para mim. Opa, mandou. Maravilha. Alimentador de linha de produção, 6%. Técnico de enfermagem, 6%. Olha só como a profissão ela te indica o risco que está correndo. Faxineiro. Ah, Vilarinho, essa não. Faxineiro meu amigo. Faxineiro. Servente de obras, carteiro, auxiliar de enfermagem, motorista de caminhão. Ah, a profissão de motorista de caminhão, poxa, caramba, tá ligado à área de acidente. Vilarinho, 2012, passa isso mais para perto aí. Passo. Vamos ver 2018 de novo.
Vamos esperar a internet, demora um pouquinho, chegou. Técnico de enfermagem, passou à frente. Todo mundo sabe por quê, né, pessoal? A gente teve um carregamento bem grande aí com a Covid, né, em relação à área médica. Faxineiro subiu também, carteiro. Bom, eu não quero me alongar. Notificação de acidentes de trabalhadores adolescentes. Ah, nós temos isso também, hein? E eu posso ter isso, ó, por setor econômico, por agente causador, pela natureza, pela parte do corpo atingida. Eu disse para vocês vão precisar de meses a fio para conhecer a situação brasileira e depois para conhecer a situação no seu município e depois para conhecer a situação no seu setor. É assim que a gente faz, tá? Isso aqui é uma oficina que eu estou apresentando para vocês. Bom, e também nós temos a tal da temporalidade de acidentes. Qual o dia da semana que acontece mais acidente? Existe isso, Vilarinho? Existe. Quarta-feira é o dia mais comum para acidente. Ah, eu jurava que seria segunda. Chega meio tocado da noitada, do sábado e domingo, mas não é. Na sexta, o pessoal está com pressa para ir para. Também não é. É quarta-feira. E temos ainda um sábado, como bastante importante também. Está aqui para vocês, mês a mês, de 3 anos. Então, você pode ver cada dia do ano, tá? São 3 últimos anos, você tem em vermelho números mais fortes e o amarelo, claro, números bastante mais tranquilos. Não vamos ter tempo, são 15h22, e eu vou mostrar o último, que é o acidente de trabalho por idade e por sexo. O verde são as meninas, o azul são os meninos. E nós temos ainda por faixas de idades. Você vê, né, em determinadas idades, a diferença entre meninos e meninas não é tão grande. Mas para outras idades, principalmente para as idades mais baixas, os meninos se acidentam muito mais. Ah, Virarinho, traz isso mais para perto. 2012 não, traz isso para 2018. Está lá, 2018. Pronto, está aí. É muito bom, né? Essa ferramenta é muito boa, ela é excelente, está para vocês. Smart Lab, por favor, não se esqueçam. Smart Lab é a ferramenta disponível para que você conheça tudo e possa, então, fazer um bom trabalho na área de saúde e segurança. O professor Vilarinho vai, então, interromper a projeção de apresentação, beleza? E nós temos aí alguns minutos ainda. Você fica à vontade aí. Hilarinho, tem uma pergunta aqui da Silvia. Ela coloca assim: Silvia, você quer ter a oportunidade de falar? Ô, Júlio, a Sou Silvia eu. a Silvia não pode fazer a pergunta, Não, não, ela vai fazer só aquelas combinadas só. Não, não resisti, professor. Diga, Silvia. O senhor falou a questão dos acidentes de motocicleta, né? Sim. Aí eu fiquei realmente curiosa, porque o senhor assim, me instigou dizendo assim, será que é só no Brasil que a condução é dessa forma? Aí eu coloco aqui que é curiosa essa questão das motocicletas. Se o senhor sabe de outros países em que é diferente, se os impactos são menores e quais os caminhos possíveis para a mudança no Brasil? Silvia, é muito simples. Os maiores índices de acidentes no mundo estão relacionados com essa violência, né? Então, você não segue as regras de trânsito. A motocicleta, ela nasceu para que você posicione a motocicleta como você posiciona um automóvel. Né? Então, se o trânsito para, o motociclista para atrás do último automóvel.
Né? Entendi. Ele não pode sair entre dois automóveis. Alguém desvia para a direita, desvia para a esquerda, ela vai motociclista voando. Eu tive agora, ontem, aqui no Rio, um motociclista faleceu na ponte Rio-Niterói. Eu também acompanhei essa notícia, professor, Você muito vê? triste. Porque é muito triste. Eu tenho um cunhado falecido num acidente de motocicleta. Então, não é possível. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Nós temos Sabe quem gasta mais dinheiro com o DPVAT? O DPVAT é aquele seguro que todo mundo paga, que tem automóvel, né, para financiar os custos hospitalares, não é isso? E de seguro para um caso de acidente com automóvel, com a moto, com o caminhão. 75% dessa grana é gasta com motocicleta. Entendi. Nós Então, temos. assim, Pois não. desculpa, professor, Não, te pode falar. interromper. Não, pode E, falar. pelo que eu entendi, a questão está mais na educação, né, do motociclista, na conscientização, na educação e Exatamente. iniciativa própria dele de seguir a legislação de trânsito. Exatamente. O Uhum, motociclista tem que imaginar, ele tem prioridade porque ele é o menor da pista, realmente, todo mundo alivia o motociclista de vezes, centenas de vezes. Mas vai haver um dia em que você está dirigindo, comigo já aconteceu isso centenas de vezes. Eu estou dirigindo no Rio de Janeiro, tem muito buraco, você tem que desviar de um buraco e você olha para desviar rápido, olhada rápida, e tem um motociclista te ultrapassando. uhum. Aí você faz o quê? Você cai do buraco, né? No ralo, no tampão desnivelado, você cai naquele buraco para não gerar um dano para o motociclista. Mas acontece que isso não acontece todo dia. As pessoas hoje falam ao celular. Eu não vou nem falar quem é que fala no celular quando está dirigindo aqui. Isso é um outro problema, né? Isso é um outro Exato. problema, né? Meus alunos sabem, celular dentro do porta-luvas do carro. Deixa tocar, deixa ele lá. Quando você chegar, você atende o celular. Aí você vai atender, faz um movimento qualquer, esquece do motociclista, pronto. Ele está passando do seu lado. Tá? Eu dou aula para medicina do trabalho. Então, os médicos do trabalho, né, e que são também médicos, né, eles atuam em pronto-socorros pelo Brasil inteiro, né, eles me dizem, Vilarinho, é uma coisa assustadora. Se você hoje, tomara que ninguém tenha essa necessidade, mas se você hoje tiver um problema ortopédico, baixar no hospital público, você vai passar dias, semanas aguardando, né, uma vaga para intervenção por conta dos motociclistas que estão na fila. Fraturas, né, e aqueles procedimentos mais severos. É uma coisa muito séria, pessoal. Esse pessoal que só se machuca, que vai ser só consertado lá com um parafuso, esse aí não tem problema. O pior de tudo são os óbitos. Tá bom? Eu não quero. São 15h28, eu não quero mais. Qualquer pessoa que tiver algum tipo de dúvida, por favor, me aciona. Os meus contatos estão aí. E ao Júlio e a Silvia, muito obrigado aí pela condução dos trabalhos. Professor Larinho, a gente que agradece, né? Eu fiquei entusiasmado por conhecer esse site, né? Muita informação e informação atualizada, coisas que a gente talvez teria que estar procurando em diversas outras ferramentas para poder Isso. unificar, e você tem em um único portal. Eu achei isso bem legal. Daqui a pouco a gente tem alguns avisos, né, de estar sobre as atividades que ainda vão acontecer durante o dia, de hoje e noite. Só que a gente pediria para a galera agora poder abrir as câmeras para a gente tirar um registro aí de uma foto. Quem puder abrir aí. Obrigado aí pela realimentação, Eduardo. Desculpe aí, mas vou pegar uma água aqui, tá? Não vou fazer propaganda não, tá? Valeu, Eduardo. Obrigado, hein? Um abraço, Eduardo. Isso agora está abrindo.
Lá no 3, então. Só eu que vou aparecer com fundo de praia? Aí vão acabar comigo. Vou tirar outra aqui. Já tirei duas aqui. Pessoal, vou projetar a tela, que eu acho que fica até mais fácil para a gente poder visualizar quais são as atividades, né? Vou projetar a tela aqui rapidinho. Só um instante. Direto do Instagram do próprio IFRJ, né? Aproveita quem não segue para poder seguir lá o IFRJ. A gente teve, né, a palestra do professor Vilarinho agora. A gente vai ter às 16, né, uma palestra sobre questões de gênero nas lutas e artes marciais e esporte de combate. Hoje ainda, às 16 horas também, né, segurança se faz com atitude, com o professor Eduardo Moisés. Às 18 horas tem o Inovar a Educação com História e Quadrinhos, com a professora Andréa Rocha. E às 18 horas também a professora, a arquiteta, né, Maria Cristina Félix, e até a palestra que o professor Lúcio vai mediar, né, da PGE na Construção Civil. Isso mesmo. Uhum. Depois das 20 horas tem uma palestra sobre Abadias do Nascimento e o Teatro Negro, né, como perspectiva geradora de narrativa na educação através da arte, com o Patrick e a professora Tacna. E também, às 20 horas, segmentação turística e atuação dos guias de turismo nas redes sociais. Então, são essas atividades para o dia de hoje. As inscrições continuam abertas lá no nosso link. Eu vou colocar o link aí no chat, para quem desejar. Eu acho que seria isso. Vilarinho, Silva, mais alguma consideração a ser feita? Nada, foi um prazer imenso. E todos que estiverem com algum tipo de dúvida, por gentileza, me contatem. Eu tenho aí alguns alunos, a Selma, por exemplo, poderá passar os meus contatos. E foi um prazer imenso. Um abraço, Júlio. Um abraço, Silvia. E até lá. Um abraço, professor. Um abraço, Júlio. Pessoal, para mim também foi muito legal participar. Gostei muito. Obrigada. Vou parar a gravação aqui. Um abraço. Obrigado, pessoal. E a gente se encontra aí nas próximas palestras na semana acadêmica. Júlio, eu conto com você, então.